De volta aqui no Além da Notícia de hoje, o tema, gente, é daqueles interessantíssimos. Nós estamos falando sobre o envelhecimento da população, o nosso envelhecimento e como ele chegou rápido ao Brasil também, alcançando cada vez mais pessoas. Pois bem, eu tenho aqui questões diversas para esse último bloco, muito interessantes. Já quero começar aqui, professor Jonato. Olha só, as gerações anteriores envelheciam fisicamente mais rapidamente, mesmo trabalhando de maneira braçal, caminhando longas distâncias, de certa forma vocês estavam até mais. Como é que a gente explica isso? E quais as influências ambientais sobre a idade anciã? Olha, assim, esse tópico é um tópico muito relevante. Estamos fazendo uma pesquisa hoje, que é a pesquisa transgeracional, que é a influência do comportamento dos pais sobre suas gerações futuras. É uma pesquisa de um aluno meu de doutorado, extremamente interessante. Inicialmente faremos no modelo animal e depois faremos no modelo humano. Veja, porque temos números espantosos de hipertensão hoje. Queria até avançar um pouco nesse assunto, que é o quê? A gente tem a pessoa velha caminhando ao envelhecimento, mas tem junto com esse processo um pacote de patologias que hoje estão com números alarmantes. Não é? As doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Dentre uma das doenças que contribui de forma significativa para as doenças cardiovasculares, a gente tem a hipertensão. Ok, imagine que esse nosso Neandertal, ele caminhava longas distâncias para caçar e tudo mais. Porém, ficava muito tempo sem se alimentar e muito tempo sem tomar água. Vou dar um exemplo bem simples. E o corpo desse cara se adaptou a fazer o quê? A reter água, já que ele ficava muitas horas sem tomar água. E o que ele deu de herança para a gente? A retenção de líquidos do nosso corpo. Porque era o que ele precisava. Só que como a gente tem acesso a líquidos o tempo todo hoje, isso contribui, por exemplo, para a hipertensão. Porque, inclusive, um dos medicamentos que são utilizados para o tratamento da hipertensão são os diuréticos, em associado com os outros medicamentos. Então, isso é só um exemplo para a gente começar o papo. Imagina outra coisa. O que a gente tem hoje, pesquisas extremamente interessantes mostrando? Tem um estudo que eles simplesmente separaram, eles não sofreram nenhuma intervenção. Separaram entre pais que tinham melhor aptidão física, cardiorrespiratória, e pais que tinham pior aptidão física cardiorrespiratória. Fizeram 17 gerações. 17 eu estou falando. Na 17ª geração, os filhotes dos pais que tinham pior aptidão física, eles tinham maiores valores de pressão arterial, colesterol, LDL, todo um pacote que predispõe à patologia, quando comparado com aqueles filhotes de quem tinha melhor aptidão física. Isso quer dizer que a influência vinha vinha até a 17ª geração? Vinha até a 17ª geração. E o que eu posso te dizer hoje com toda certeza, e é uma coisa que eu me preocupo muito, que eu vejo que é uma importância social transmitir essa mensagem. E isso não se refere à histeria estética, isso se refere à saúde. Se alimentar bem, fazer atividade física, manter a saúde mental de todas as formas possíveis, não vai mudar o DNA do seu filho, mas vai mudar a expressão de proteínas importantes e que provavelmente darão saúde para as gerações desse filho e assim por seguinte. Então, essa é um termo que a gente chama de epigenética. É um termo extremamente importante e que a gente hoje tem que entender que nós não somos responsáveis só pela nossa saúde. Nós somos, sim, responsáveis pela saúde das nossas gerações futuras. E isso tem um impacto social, isso tem um impacto econômico, porque no tocante de que as pessoas estão envelhecendo mais e estão com mais patologias, a gente entende que o gasto público vai ficar insustentável. Vai ficar, não. Eu estou sendo... aqui uma sociedade mais doente, ela causa um custo enorme para o Estado. Sim, especialmente para o Estado. Então, acho que só isso já nos diz a preocupação que temos com esse assunto. Neuza, e deve partir, a preocupação de um governo deve partir justamente de um fator como este, né? Sim, justamente. Por que o governo vem solicitando a redução de sal nos alimentos? Vem proibindo, inclusive existem leis que proíbem que nas escolas se venda refrigerante, se venda açúcares de modo geral. Então, o governo se preocupa não só com a redução de custos, é com a qualidade de vida de fato, porque a ingestão de sal do povo brasileiro, especialmente Brasília, eu que cheguei do Sul, não é? Brasília me deu 10 quilos a mais, sem mudar o quantitativo de comida. Tem uma série de fatores do estresse,
do trabalho e da alimentação. Aqui se come, as carnes são extremamente salgadas, e a gente não vinha acostumado, apesar do Sul consumir muita carne. Mas aqui eu observei mudanças enormes na questão da alimentação, não na qualidade, mas na quantidade, mas na qualidade e o que se come. Então, é preciso observar muito o que se come. E temos uma herança, quando se fala em herança, nunca esquecendo a influência da energia elétrica, que foi fundamental porque, como até os 15 anos, onde eu morava, nós não tivemos acesso, eu pude observar quais foram as mudanças para o bem ou para o mal nessa história, de termos o acesso. Então, no interior, que eu sou da Serra Gaúcha, no interior que se comia, a carne era conservada em banha, ou em embutidos, porque não havia a rede. Mesmo assim, se comia muito menos carne, se comia mais feijão, arroz, legumes, de modo geral, era uma alimentação mais saudável, apesar de as carnes estarem conservadas naqueles formatos. A partir do momento que se teve acesso, nós tivemos um índice de mortes naquela região, justamente por isquemia cerebral e por doenças cardiovasculares de modo geral. Uma ligação direta, porque se mata um bovino ali e se divide entre a vizinhança, se guarda no freezer e se come carne meio-dia e à noite todos os dias, quando se comia carne uma vez por semana. Sim. Naquela região. A carne que eu falo nesse formato, porque os embutidos estavam presentes todo dia. Então, houve uma mudança significativa. Meu próprio pai, que morava que já é falecido há 15 anos, minha mãe tem 87 hoje, ele já faleceu há 15 e veio a falecer em consequência dessa prática. Eu vou pedir perdão aos senhores, vou agora tratar de assuntos diversos nessa reta final do programa para a gente abordar questões interessantíssimas, mas já começo com uma muito delicada. Não só as limitações físicas próprias da idade definem a vulnerabilidade da população idosa. Ressalta-se o medo de represálias ou violência na rua e dentro de casa, o sentimento de culpa e vergonha por depender de outros, as limitações cognitivas e de desconfiança, o isolamento social, a incapacidade de reagir diante de algo porque suas forças não são mais as mesmas. Eu gostaria que os senhores falassem sobre a dificuldade do idoso em se defender contra a violência na sociedade, os serviços de plano de saúde que hoje não estão acessíveis, os motoristas de ônibus que fazem vista grossa para um idoso que está numa parada e que tem direito ao transporte gratuito. Como é que a gente entende um idoso que passa por tudo isso? Primeiro, uma mudança cultural. Nós precisamos, de novo, voltando à questão do envelhecer a partir de quando se nasce. Para que isso não tome a proporção que nós já temos hoje e de nós processarmos uma mudança intergeracional, nós necessitamos, e foi essa discussão que nós fizemos e estamos fazendo, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, que é a discussão intergeracional, que é a inserção da discussão sobre o envelhecer a partir da educação infantil. Nós precisamos, primeiro, recuperar, porque violência sempre existiu desde os primórdios, de uma forma ou de outra. Mas nós temos, digamos que na sociedade atual, um nível de violência bastante acentuado e a relação intergeracional numa relação em grande parte de conflito. Se nós retornarmos um pouco e observarmos como nós tratávamos os nossos avós, nós vamos observar uma mudança significativa para aquilo que nós vivemos hoje, que é uma sociedade que muitas vezes, que a violência se dá também nas várias classes, não só na classe menos favorecida, mas prioritariamente na classe menos favorecida. E nós temos uma relação de conflito porque no mesmo espaço também convivem crianças, idosos e adultos. Agora, quem agride a pessoa idosa? Isso é importante reforçar e isso é importante trabalhar nas relações desde a infância. Quem agride a população idosa é o adulto e é o adulto do gênero masculino. É o filho, prioritariamente.
quem bate, quem violenta, quem rouba cartão, porque são vários tipos de violência. Eu poderia questioná-la que nas classes mais favorecidas há um outro tipo de violência, que seria o quê? A solidão, o desprezo, a rejeição, além da física. Além da física. Existe. E a relação, quando se fala em envelhecer, se coloca muito a questão do envelhecer como uma coisa. Se fala assim, a pessoa, e eu queria muito trazer, que bom que eu lembrei, essa forma de se estabelecer a relação com o envelhecer. Eu tenho 80 anos, mas tenho espírito de criança. Primeiro, 80 anos é espírito de 80 anos. Começamos por aí. Né? Porque quando se fala, eu tenho 80, mas tenho espírito de criança, é não assumir de que aos 80 eu tenho, né, uma relação com esse meu tempo bacana. Né? Que eu danço, eu canto, ou então eu faço crochê, porque também, pessoas que adoram fazer, por que não? Né? Mas cada um com as suas realidades. Então, eu tenho sim 80 anos, eu sou sim uma pessoa velha, uma pessoa idosa, né? E estou de bem com esse espaço, né? É preciso entender isso. E eu tenho uma bronca danada com os fotógrafos, né? Me perdoem os fotógrafos, tem ótimos fotógrafos. Eu estou construindo, junto com o fotógrafo agora, um banco de imagens na secretaria, justamente para tentar quebrar um pouco do estereótipo. Né? Qual é a sua bronca? A bronca é que sempre se fotografa o idoso de costas. Eu não havia percebido. Mas que coisa que é essa? Observem nas redes. Você tem um casal de idosos andando, abraçados e tal, lindo, não sei o que, de costas. Gente, o que é isso? Né? Quer dizer, o fotografar de costas cabe bem no de um filme romântico. Mas a questão do envelhecer, quando nós falamos da invisibilidade do envelhecer, justamente, começa por aí. A gente não encarar. E quem disse que aos 80, uma mulher, um homem não pode ser belos com os seus 80? E são. Né? Deixa eu te cortar. Então é essa questão que nós Deixa eu te cortar porque eu estou com uma pressa danada aqui. Sim. Professor Jonato, qual a importância da família e do convívio social para o idoso sentir-se bem? Bom, eu acho que quando esse idoso se sente bem, tem confiança principalmente, o seu convívio com a família é muito mais saudável, porque mesmo naquelas situações em que há o abandono, em que a pessoa acaba tendo que viver de forma institucionalizada, só um parênteses, existem diferenças, para você ter uma ideia, entre aqueles idosos que convivem socialmente com a família diretamente e idosos institucionalizados. A depender da instituição em que esse idoso fica, o grau de dependência física e mental pode ser muito maior, só para você ter uma ideia. Né? Então, assim, o que a gente percebe, o idoso que tem maior força muscular de membros inferiores por praticar atividade física, ter uma alimentação melhor, ele se movimenta mais, ele sai para pegar o ônibus, ele tenta dirigir, ele vai na casa do filho e não só fica esperando o filho ir à sua casa, ele viaja de avião. Ou seja, se você for pensar hoje, no aspecto econômico, o quanto empresas investem especificamente em viagens apenas para pessoas dessa faixa de idade. Então, essas pessoas que estão num aspecto psicofisiológico mais avantajado, podemos dizer assim, ou mais preservado, elas tendem a conviver socialmente de uma forma muito mais importante, porque claramente a literatura mostra. Se uma pessoa ela se sente mais forte, eu vou falar da força porque eu sou um pesquisador que utiliza muito a força muscular e para o idoso é tão importante, eu não posso fugir disso, as pessoas mais fortes são pessoas mais confiantes. No sentido não no sentido enganoso desta palavra. De sentirem-se melhores ou superiores. Exatamente. Mas são altamente autoconfiantes. Autoconfiantes, tem uma motivação muito maior para fazer as atividades diárias. E é isso que, no fundo do coração, a gente espera para uma pessoa idosa. Quando a gente faz qualquer tipo de intervenção, quando a gente conversa com uma pessoa idosa, o que eu espero? Eu espero um sorriso, eu espero alegria, eu espero uma pessoa que queira conversar sobre diversos assuntos diferentes. Contar histórias interessantes. E tem muitas histórias, sim, né? Exatamente, claro, porque tem as histórias. Importantes. Exatamente. Senhores, eu vou pedir agora um outro favor aos senhores. A gente está com um curtíssimo tempo, vou pedir aos dois, por favor. Que no final do programa já agora, qual é, Neuza, o papel da pessoa idosa na sociedade? Qual a sua importância para o mundo?
especialmente transmitir a noção de que ele é parte da sociedade, que ele ajudou e ajuda a produzir cultura, a estabelecer relações, e que ele faz parte de um ciclo que sem ele não se completa. Né? Ele né, e vamos voltar à questão cultural, o que constrói e faz com que essa relação intergeracional ela tenha um determinado equilíbrio. Nem sempre é possível, mas trabalhamos sempre nesse sentido. Então, eu poder olhar, né, para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, minha avó, e poder me espelhar nele é extremamente importante para a sociedade. Estabelecer essa relação intergeracional. Ele é tão importante quanto o adulto, quanto o adolescente, quanto a criança. Ele é fundamental numa sociedade. Tanto que nós temos hoje europeus mandando, Suécia, mandando os idosos para a Tailândia. Por que para a Tailândia? Porque o custo menor também, porque a Tailândia estabelece uma relação com os seus velhos, né, com a sua população idosa, de uma maneira muito respeitosa e de consideração por todo o processo. Eles são uma reserva de conhecimento, de sabedoria, que não deveria ser Com desprezada certeza. jamais. Professor Jonato, a mesma pergunta, o papel do idoso na sociedade, sua importância. É fundamental. A gente teve uma mudança importante na sociedade. Hoje os filhos acabam a universidade e não conseguem se sustentar ainda, regressam à casa dos seus pais. Então, os avós e os pais avós, muitas vezes hoje, porque o que aconteceu? Veja a mudança importante que a gente teve. A gente tem hoje pais muito mais velhos do que antigamente, tendo seus primeiros filhos. Então, ele vai assumir um papel de ajuda ao filho extremamente importante. Uma mensagem que eu, assim, fico sempre pensando assim, olha, seja saudável para que você possa aproveitar os seus netos, você possa aproveitar a sua família e para que, de maneira muito importante, você possa transmitir esse seu conhecimento tão importante. Porque das conversas que eu já tive com várias pessoas do mundo e com culturas diferentes e de áreas diferentes, eu sempre me recordo, em muitos momentos, das conversas que tive com pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Porque essas pessoas têm capacidade de pensar muito mais antes de dar uma resposta, têm uma vivência muito maior e hoje não é só conhecimento técnico, é como você aproveita o conhecimento técnico. E essas pessoas têm uma capacidade de aproveitar o conhecimento técnico de forma fundamental. E tem o que nós chamamos de sabedoria, que precisa ser considerada, que é um conhecimento que a academia não dá, Exatamente. que a vida dá. Verdade. Eu termino esse programa pedindo perdão a vocês e a quem está em casa, porque quando o assunto é tão assim apetitoso como o de hoje, a gente gostaria muito de poder continuar por muito mais tempo. Agradeço a presença da Neuza, foi um prazer tê-la aqui. Igualmente, a gente agradece e sempre que possível estaremos à disposição para continuar esse debate com a sociedade de modo geral. Contato da Secretaria de Direitos Humanos ali, ou uma página para se ter acesso a tudo que se faz? Na verdade, o telefone que a gente sempre deixa, que é aqui 2025 Tá 3671. Está aparecendo na tela, então. Isso. Obrigado. Professor Jonato, prazer tê-lo aqui. Obrigado à Universidade Católica que o mandou aqui. Eu que agradeço. Eu queria falar assim que a Universidade Católica ela está aberta à comunidade. A gente tem o campus na Asa Norte, o campus em Taguatinga. Lembrar também que tem outros pesquisadores de Brasília extremamente importantes nessa área. O professor Ricardo Jacó, na UNB. Tem projetos grandes com idosos, com diferentes tipos de patologias. Então, assim, se quiserem procurar o nosso trabalho na Universidade Católica, é só chegar na Católica. A gente tem o Centro de Atendimento, Centro de Convivência do Idoso, que é uma parte, e a gente tem a parte dos projetos de pesquisa que também atendem as pessoas idosas de diversas formas diferentes, na nutrição, na enfermagem, na odontologia e, na minha área especificamente, a atividade física. Foi um prazer tê-los aqui. E a você de casa também o nosso muito obrigado. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Além da Notícia e sempre um assunto do seu interesse. Até lá, boa noite, bom sono e fique com Deus.